Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva, trazendo aos corações a alegria de viver, a esperança de construir em nossa intimidade um mundo melhor. Convido a todos a buscar na figura excelsa de Jesus todo o amparo que necessitamos, pedindo aos benfeitores amigos que olham por nós, que assiste-nos nesta existência, que eles possam nos fortalecer na fé e na caridade. Nós hoje vamos ler então a fé e a caridade. Disse-vos: não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter tido que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, a poder de concessões e sacrifícios mútuos, podei conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinado ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que norteie os nossos pensamentos, sustentando-os no caminho do bem. Que possamos juntos sentir as emanações amorosas dos nossos benfeitores a nos sustentar, a nos fortalecer. E que nesta hora, Jesus, nosso pensamento estenda aos nossos familiares queridos, aqueles amigos que se encontram enfermos e que diuturnamente pedimos e vibramos em favor de todos eles. Para os irmãos dos hospitais, médicos, enfermeiros, os atendentes, todos os doentes que ali se encontram. Jesus, há tantos males, há tantas dores, que o Senhor também possa visitar as penitenciárias, levando aqueles corações à luz do Espírito, à luz do Evangelho, para que eles possam refletir nos seus atos. São irmãos doentes, Mestre. E nesta manhã,
percorremos com nosso pensamento toda a humanidade, pedindo paz e alegria, compreensão e trabalho para todos. Sê conosco, Senhor. Fortaleça os nossos propósitos de amar e de servir. E seja constante em nossa vida, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre a fé e a caridade. Sabemos que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Mas nós sabemos também que é quase impossível desenvolver a caridade sem a fé, porque a fé é um germe, é uma essência divina que está dentro de nós, um germe de amor que vai desenvolvendo à medida que nós vamos voltando os olhos para o Criador. Nós temos impulsos generosos que surgem de dentro para fora e que nós sabemos que não é motivado por nenhuma religião, mas pela essência divina que desabrocha, que cresce e que nos faz buscar sempre a conexão com o Criador. E nós sabemos também que nós precisamos ter uma fé que seja uma fé construtiva, uma fé com obras, porque a fé está entre o trabalho e a oração. Todos nós que estamos num trabalho digno, sério, nós estamos alimentando um pensamento de oração, confidentes à fidelidade do trabalho, a Deus e à fé que nos sustenta. Portanto, a fé, ela sente no dever de trabalhar, multiplicar as nossas esperanças, para que nós possamos estender toda essa esperança para aqueles irmãos que caminham conosco, quando nós vamos compreendê-los, vamos ter paciência com eles, vamos auxiliá-los, vamos projetar a nossa fé e a nossa esperança também nas suas construções. E nesse momento, nesse ínterim, nós vamos ver que nós já estamos desenvolvendo a caridade. A caridade, ela é sempre esse ato que sai de dentro de nós para fazer com que o outro sinta-se amparado, sinta-se esclarecido, sinta aconchegado. Deus nos criou para sermos felizes, hoje e na eternidade. Entretanto, nós temos visto que a Terra é o grande celeiro para todos nós quando somos convidados a aprender a servir, e nesse gesto de aprender a servir, nós também temos a oportunidade de desenvolver os nossos sentimentos e nos aperfeiçoarmos moralmente. Todos nós precisamos da ajuda um do outro. Todos nós passamos por nossas diferenças, temos diversidades de gosto, de pendores e de necessidade. Mas esse é o meio que Deus nos oferece para que nós aprendamos a servir, a evoluir, a crescer e também exercitar a caridade. Porque cada um de nós temos um interesse, um desejo, nenhum de nós somos iguais. E é preciso, então, que essas duas virtudes, fé e caridade, que são virtudes gêmeas, são produtos uma da outra, nós precisamos encher o nosso pensamento de fé, de alegria, para que o coração vibre essa espiritualidade que nós tanto desejamos para edificar no ninho de nossa alma, no verdadeiro sentido daquilo que Jesus veio nos ensinar, para que a gente possa fecundar em nós a fé. E a fé, ela é a consolidação dos nossos conhecimentos, que efetiva em nós construções valorosas. E nós sabemos, então, que quanto mais abrirmos os olhos para Deus, para essa espiritualização de nossa existência, nós vamos entender que a fé é que faz com que a gente avance, que a gente tenha confiança. E por isso é importante que a gente lembre
que todas as dificuldades que nós passamos nos círculos afetivos, muitas vezes cerceando a nossa liberdade ou muitas vezes querendo impedir a nossa fé, nós precisamos lembrar que o esteio que nós temos, o que vai nos sustentar na nossa vida, é a caridade. Por isso, a caridade é a maior virtude. De todas, a caridade é o meio que temos para que nós possamos desenvolver a fé e a esperança, porque a caridade, ela nos permite desenvolver em nós um desejo de desprendimento, de dar o que nós já conseguimos. Então, com a caridade, eu procuro viver mais em harmonia. Então, nós temos que olhar que em todo momento da nossa vida, nós temos que enfatizar o papel da razão, porque a razão, ela vai nos dar força e nos dar serenidade para que nós possamos compreender que a felicidade, ela se acha destinada ao homem nesse mundo desde que ele procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Então, é preciso que a gente saiba até que ponto eu estou aqui para espiritualizar a minha existência. Então, a fé, é, ela muitas vezes improvisa para nós situações que vão nos permitir estar com o outro de uma forma singela. E a fé também, ela estrutura o nosso pensamento no campo da educação. Quando nós vamos ver que toda manifestação de respeito, de solidariedade, que estimula em nós essa esperança de estarmos bem, harmonizados, nós vamos ver que isso é um papel que a fé e também a caridade exercem em nossa vida. E só a caridade, porém, ela edifica nos corações dos homens, dos espíritos que ligaram ao bem e que tanto lutaram para nos auxiliar a estar na condição que estamos ontem. Porque o bem, ele regenera o mundo e santifica toda a nossa caminhada. É por isso que nós precisamos compreender o valor do bem, porque o bem, ele não é só um ato simples de dar, mas é um ato simples de sentir. Enquanto eu não sinto, eu não estou fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Então, nós vamos ver que nós precisamos permanecer com o pensamento alimentado pela fé, pela esperança e pela caridade. Porque dessas três virtudes, a caridade é a maior delas. E quem nos diz isso é o apóstolo Paulo, que ele fala que eu precisava reunir a fé, a esperança e a caridade, porque a caridade, ela nos aproxima do próximo. A caridade nos aproxima do nosso irmão de uma forma tão grandiosa. E a caridade é sempre uma bênção de Deus. Mas nós não podemos entender que todas as vezes que nós estamos sendo amparados e abençoados, nós também precisamos entender que nós precisamos dar esse agasalho que nos sustenta ao outro. E isso não restringe o pão e nem restringe o agasalho material. Nós precisamos entendê-la que a caridade está em qualquer parte, na atenção, na presteza, no respeito, na benevolência e até mesmo da indulgência conosco mesmo, porque isso é um ato de caridade para com a nossa evolução. E a fé é o que nos sustenta. Então a caridade, ela precisa ser, ela desenvolve em nós a tolerância. E é com a caridade que também eu vou expandindo a minha paciência. E muitas vezes, diante daquele irmão difícil, do nosso familiar, que muitas vezes temos que aprender a respeitar as suas dificuldades, aqueles que trabalham conosco,
mas é preciso que a gente possa perceber que todas as vezes que nós estamos sendo úteis para ajudar os nossos irmãos, nós estamos prontos para socorrer qualquer um que precisar de nós, até mesmo um animal doente, porque a caridade, ela extravasa de nós, ela sai, e nós podemos afirmar sempre para nós, somos capazes de termos fé, somos capazes de alimentar a esperança, mas somos capazes de sermos caridosos. Então a gente vai ver que a caridade é a bênção da compreensão, a bênção da palavra que nos encoraja. E o que nos encoraja é a fé, é o conhecimento que temos, que se estende de nós um gesto de bondade, um sorriso de simpatia, um abraço fraterno. E tudo isso, meus amigos, retrata o bem que está em nós. Então, nós podemos começar a exercitá-la dentro do nosso lar, onde ali estão as nossas maiores, né, maiores possibilidades de acerto. Então, nós entendemos que todas as vezes que nós estamos relacionando com alguém, nós estamos desenvolvendo em nós uma situação diferente, que seja. A caridade, ela é paciente, né? Ela é branda, como nós falamos, mas a caridade não é invejosa. Isso é um grande legado. Por que que ela não é invejosa? Porque ela nos enche de alegria e não se enche de orgulho. Porque se nós temos orgulho de fazer, ela perde todo o seu valor, porque a caridade, ela não desdém quem quer que seja, ela não se gasta, ela não diminui. É uma coisa impressionante a caridade. Ela rejubila conosco, ela nos coloca diante da justiça divina e ela nos faz sentir tão felizes quando nós assistimos uma pessoa, quando nós cremos numa pessoa, quando nós temos fé em Deus, tudo se transforma e tudo torna-se muito mais leve para todos nós. Então, é por isso, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, naquela sua grande verdade, ele nos disse, né? Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanha, se não tiver caridade, nada sou. Então veja a grandeza da caridade. E o que move a caridade é a minha fé. A caridade a caridade acima até da fé, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante quanto do sábio, do rico como do pobre. Mas a fé, ela precisa ser estimulada para que nós possamos criar em nós uma alegria, uma confiança em Deus, nosso Pai. Nós gostaríamos muito de pedir a Jesus que nesta manhã os amigos espirituais tivessem a caridade de nos transmitir o passe, de nos assistir, de trazer os lenitivos que mais necessitamos, e que a paz augusta, o seu amor, esteja com todos nós. Mestre de amor, mestre de bondade, fluidifique a nossa água para que ela seja transformada em medicamentos. Pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, a esta equipe generosa, que coloque o medicamento para que nós possamos ingeri-la e sentirmos-nos fortalecidas. Mestre de amor, que nesta hora esplendorosa do Evangelho, a nossa vibração alcance todos aqueles que estão em dor.
e pedimos pela paz e pela fraternidade universal. Amigos, queridos irmãos, receba em seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado pelas vibrações do nosso amado e querido professor Eurípides Barçanufo. Que assim seja.